bem, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E no programa de hoje nós vamos discutir uma questão que parece cada vez mais urgente. Os carros elétricos estão chegando, queiram ou não, ao Brasil. E a pergunta que nós fazemos é: estamos preparados para ele? Para responder a algumas dessas perguntas, a gente vai conversar agora com o vice-presidente de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Paulo Maisonave. Boa tarde, Paulo. Maisonave, você me perdoe a pronúncia incorreta. Maisonave está ótimo. Maisonave está ótimo. Obrigado por você ter atendido o nosso convite, Paulo. E a gente começa essa entrevista perguntando o X da questão do nosso programa de hoje. O Brasil está preparado para ter a sua frota alterada de veículos a combustão para veículos elétricos? Em quanto tempo isso deve acontecer, na sua opinião, Paulo? Boa tarde, obrigado aí pelo convite. A resposta é simples, né? Com certeza, por incrível que pareça, o Brasil tem uma grande capacidade e está preparadíssimo para a entrada da mobilidade elétrica de uma maneira correta, eficiente, econômica, sustentável. Então, o Brasil tem uma série de vantagens para essa adoção, né? Começando pela nossa matriz de energia, né? Então, o Brasil ele é um país que tem uma matriz renovável. Ele tem mais de 80% da sua matriz vindo de energias renováveis, principalmente a hidrelétrica, assim como o crescimento de energias renováveis alternativas como solar e eólica, o que faz com que o consumo da energia elétrica desses carros elétricos venham principalmente, prioritariamente, de energias renováveis. Isso é uma discussão que tem na Europa muito grande, né, discutindo que se vale a pena eletrificar o transporte, mas no Brasil isso é claramente possível. O Brasil tem um setor rodoviário muito forte, grandes distâncias rodoviárias, um setor automotivo importante e uma possibilidade de crescimento no setor rodoviário de uma matriz energética renovável e também com carros mais eficientes do que os atuais a combustão. Paulo, agora, uma questão que muita gente ainda torce o nariz para os carros elétricos, né? Existem alguns desafios tecnológicos ainda a serem superados, como, por exemplo, a questão da autonomia das baterias. Hoje, nós temos no mercado nacional carro 100% elétrico na faixa aí de R$150 mil, fora da realidade da grande maioria da população. Quando é que essa equação entre o preço e o benefício econômico que o carro proporciona ao seu proprietário deve estar mais equalizada? Então, com relação ao preço, a gente precisa ter em conta, primeiro, que é uma tecnologia em evolução. A gente tem uma tecnologia que é disruptiva e que, ano a ano, ela baixa o custo. Com o avanço da tecnologia e a economia de escala, você tem a diminuição de custos de bateria, de aumento de escala para melhorar o preço. Então, ano a ano, você vem tendo essa diminuição de custos de aquisição desse carro elétrico. Porém, é importante fazer uma comparação correta. Na verdade, quando você compara um carro a combustão com um carro elétrico, você tem valores diferentes em termos de valor agregado para o cliente, né? Um carro elétrico ele tem uma série de vantagens que o carro a combustão não te dá. Então, não é muito comparável, né, um carro sedã elétrico com um carro sedã a combustão. Um carro elétrico ele é mais silencioso, ele é não poluente, ele é mais eficiente e ele é mais econômico, tanto na manutenção quanto no combustível. Então, comparar um carro de 150 mil com outro carro de 150 mil, na verdade, não tem os mesmos benefícios para o cliente final. Então, hoje já é viável uma grande quantidade de clientes fazer um investimento maior na mobilidade elétrica e ter benefícios associados à saúde, à poluição, a conforto, a comodidade, a velocidade, a tecnologia, que hoje o carro a combustão não te dá. Assim que esse custo baixar, você já vai ter uma grande parte da população adotando a mobilidade elétrica e não tem mais essa discussão.
Hoje, sim, ele é um pouco mais caro. Se você pensar ao longo do tempo, você pode ter já um retorno correto e necessário para alguns clientes, e a gente imagina que daqui a 3, 4 anos não tenha mais essa discussão, porque o preço de aquisição do carro elétrico vai ficar igual ao preço da combustão. Quando você fala de autonomia, é importante notar que um cliente médio, um brasileiro, ele anda 40, 50 quilômetros por dia de carro. Então, você ter um carro com 200, 300 ou 400 quilômetros de autonomia, você tem toda a possibilidade de ter de uso diário ou até semanal sem necessidade de um carregamento. Os carregamentos dos carros normalmente são feitos de forma privada, em casa, no trabalho. Então, você tem aí a necessidade de um carregamento de uma vez por semana, até uma vez a cada 2 semanas, dependendo da cidade que você vive. Então, isso não é mais um problema de autonomia para os carros elétricos. Você está falando de abastecimento naquilo que diz respeito ao consumidor, o abastecimento na casa ou no posto. Mas nós temos uma outra questão de fundo, né? Tem capacidade de produção energética suficiente hoje no Brasil para absorver uma grande frota de carros elétricos? Com certeza, com certeza o Brasil é altamente capaz em termos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A energia elétrica é um serviço altamente capilarizado, presente em quase todas as casas do país, e que é muito diferente, por exemplo, de você pensar na gasolina, no diesel ou no hidrogênio, que você tem que criar uma infraestrutura para poder carregar esses carros. Hoje, todos os pontos, a energia elétrica está presente em todos os pontos de abastecimento possíveis para esses carros. Então, numa viagem, por exemplo, você tem pontos de abastecimento, você tem capacidade de entregar energia em qualquer lugar. Com relação ao aumento de energia, é importante notar que a mobilidade elétrica é cerca de 6 vezes mais eficiente do que a combustão. Então, na verdade, você está tendo maior eficiência de energia para esses carros. Você não está consumindo mais energia. Comparando a outros países, por exemplo, países do norte europeu, do norte da Europa, Noruega, Suécia ou até mesmo a Califórnia, você não nota uma demanda maior de energia elétrica com a adoção dos carros elétricos em grande quantidade. Isso demonstra que, no todo, a adoção da mobilidade elétrica não aumenta a demanda de uma cidade, de um bairro ou de um país. Tá? Então, a gente acredita que essa demanda não vai ser sentida muito mais do que o crescimento normal vegetativo do consumo de energia elétrica de um país. No Brasil, apesar dos esforços e dos incentivos que nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente ainda tem uma grande frota de veículos a combustão. Não se tem informações, por enquanto, aqui no Brasil, de suspensão de venda ou de um programa de incentivo ao desenvolvimento de carros elétricos mais agressivos. Aí a gente entra na seara da conversão. Hoje, uma conversão de um veículo a combustão para um veículo elétrico ainda é algo até que folclórico. Tem 2 ou 3 pessoas na internet aí fazendo divulgação. Esse caminho para a BVE é viável? Converter a frota atual em veículos elétricos? Bom, a gente apoia, tem conhecimento de várias iniciativas e tem acompanhado essas iniciativas. É claro que nós, como associação, estamos fortalecendo a indústria nacional para a produção de carros elétricos e também integrando aos serviços e empresas de fornecimento de infraestrutura. Mas consideramos também válido principalmente para transporte elétrico pesado. Hoje não há uma solução comercial de grande porte para caminhões elétricos, por exemplo. Então, a conversão de veículos a diesel em veículos elétricos, ela se torna viável e temos empresas associadas que são especializadas nisso e têm aí uma oportunidade muito boa de mercado de adoção de veículos convertidos, tá? A associação tem alguma perspectiva no sentido de quando a frota atual brasileira atingirá, sei lá, 25%, 50% serão elétricos ou híbridos, não sei. Vocês têm alguma projeção de quando os veículos elétricos devem se tornar maioria, por exemplo, no nosso país?
O mercado, ele hoje é muito pequeno ainda, é um crescimento exponencial, e aí nessas previsões de médio e longo prazo fica difícil a gente imaginar qual é o número, que depende de muitas variáveis, né? Principalmente da adoção do cliente, principalmente, mas também do próprio setor automotivo de trazer mais opções e a um custo mais interessante para todos os clientes. A gente acredita num crescimento, a gente acredita também numa competição sadia com outras soluções até que essas tecnologias acabem. Como você bem indicou, já não existe mais um desenvolvimento para motores a combustão na grande maioria da indústria automotiva. Então, está previsto que deixem de vender carros a combustão e aí sim as novas tecnologias entrarão quase que 100% como alternativa, por serem mais eficientes, mais baratas, mais econômicas. Não há sentido mais de desenvolvimento de motores a combustão, por exemplo. Então, em outros países que existe um subsídio, um incentivo um pouco maior, justamente porque existem outras variáveis que impactam bastante. Então, em cidades da Europa e países da Europa que precisam diminuir mais rapidamente, mais agressivamente os gases de efeito estufa, são geradas políticas públicas que obrigam essa adoção mais rápida, né? O Brasil, por ser considerado um país que não tem uma matriz mais renovável e menos pressão por esse caminho, a gente está indo um caminho muito mais sustentável, um pouco mais lento, porém uma entrada muito mais concreta e sustentável da mobilidade elétrica no país. Uma preocupação quando se fala em carro elétrico é o desmonte da cadeia produtiva e de serviços de manutenção. A gente tem aí um número perto, aí, sei lá, 30%, 35% menos de peças no veículo, que vão, obviamente, demandar menos indústrias, menos fábricas de apoio, menos fornecedores, menos mão de obra. O carro elétrico será o vilão do emprego para cidades que dependem de montadora. Por exemplo, eu estou aqui em São José dos Campos, onde nós temos uma unidade da General Motors. O carro elétrico pode atrapalhar, criar desemprego no Brasil? A gente considera que com certeza não é o vilão, né? O vilão da indústria automotiva é a própria indústria automotiva, né? A gente tem aí exemplos claros de empresas que estão saindo do Brasil, deixando de fabricar carros, justamente por não serem mais competitivas. Então, antes mesmo da entrada da mobilidade elétrica como solução competitiva da mobilidade a combustão, o setor automotivo do Brasil está perdendo muito espaço, né? Por falta de produtividade, por falta de peças, mão de obra cara e o próprio diminuição do mercado do setor automotivo, né? Então, a gente teve aí exemplo de várias empresas que acabaram saindo do país e deixando de produzir. A mobilidade elétrica é uma oportunidade, como sempre, é uma oportunidade, uma possibilidade de você empregar muito mais gente, ter um diferencial competitivo de país muito mais interessante do que hoje é uma montadora de veículos a combustão, sendo que o Brasil tem capacidade de mão de obra, tem uma matriz energética interessante, tem as commodities necessárias para a produção local de vários equipamentos, a gente pode ter uma posição no mercado muito mais interessante que a gente tem hoje com a simples o setor automotivo hoje montando, integrando equipamentos importados. Então, não deveria ser o vilão. Aconteceu algo parecido nas energias renováveis, existia essa discussão quando entrasse a solar e a eólica sobre a queda de empregos no país. E hoje, claramente, a quantidade de empregos associados a produtos e serviços de produção de energia solar e eólica é muito maior do que era antigamente as associadas a gás, termoelétricas a carvão e fontes não renováveis. Então, isso é um pouco de planejamento, de política para incentivo desses mercados, por considerar que esses mercados são importantes para o país, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista estratégico, ambiental, social, etc. Nem todo mundo sabe, Paulo, mas o Brasil já teve uma experiência antiga, anterior, de desenvolvimento de carro elétrico, o Itaipu, desenvolvido pelo empresário Gurgel, da marca brasileira de carros Gurgel, que acabou não indo para frente. Cabalisticamente ou coincidentemente, nós tivemos em 2006 o início de um processo, de um desenvolvimento de um projeto de incentivo ao veículo elétrico na hidrelétrica de Itaipu, que chegou a entregar protótipos
e utilizar veículos elétricos na sua frota. Só que com o atual governo e a privatização da Eletrobras, essa iniciativa acabou. Será que o Brasil continuará sendo criador de tecnologia? Há iniciativas nacionais de desenvolvimento de motores e veículos. O setor de pesquisa do Brasil é muito importante, principalmente o setor de energia. Itaipu é referência mundial em investimentos em pesquisa e desenvolvimento e inovação, e tem contribuído muito para esse desenvolvimento com projetos pilotos e desenvolvimentos de tecnologia nacional em mobilidade elétrica. A gente considera que o setor de energia associado ao setor automotivo tem grandes condições de ter um pioneirismo tecnológico na área de mobilidade elétrica, apoiando a indústria brasileira a criação desses carros, desses veículos. O veículo elétrico ele foi inventado junto com o veículo a combustão, lá no começo do século XX. Só que não existia tecnologia capaz, ainda, principalmente para o armazenamento de energia. Então, existia uma limitação muito grande de tecnologia e de autonomia. Talvez por isso também o Gurgel tenha entrado no momento um pouco antes da possibilidade de adoção em massa do veículo elétrico. Mas foram muito importantes esses movimentos para demonstrar a capacidade, a possibilidade de criação de produtos nacionais desenvolvidos no Brasil para atender o mercado brasileiro e adaptado ao mercado brasileiro. Mas a pergunta que eu te faço é assim, você vislumbra num cenário a médio e longo prazo o Brasil produzindo uma indústria nacional automobilística de carros elétricos? Sim, sim. A gente tem toda a capacidade de criação. Na verdade, as peças e a tecnologia necessária para o carro elétrico é muito mais simples do que do motor a combustão. Então, apesar de ter algumas commodities que são limitadas, né, que precisam de ser importadas, como o lítio, por exemplo, para as baterias, o resto todo pode ser desenvolvido a tecnologia e o setor automotivo brasileiro se adaptar rapidamente à necessidade da população de criação de veículos elétricos no Brasil. Muito legal, eu agradeço ao Paulo Maisonnave, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Paulo. E tendo inovação aí, pode entrar em contato com a gente que a gente divulga, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Um abraço, boa tarde. Boa tarde. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com muito mais informações sobre o carro elétrico no Brasil. Instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o avanço dos veículos elétricos no mercado nacional. Enquanto o preço dos automóveis movidos à eletricidade continua nas alturas, alguns brasileiros estão aproveitando o momento de transição de tecnologia para oferecer novos produtos. Este é o caso da Gaia Motor Electrics, uma empresa 100% brasileira de São Paulo que está produzindo triciclos elétricos em Manaus. Você saberia me dizer por quê? Mesmo com tanta tecnologia disponível, a indústria automobilística continua fabricando carros como há 50 anos atrás? Olá, meu nome é Ivan e eu sou fundador da Gaia, uma startup 100% brasileira que quer acelerar o desenvolvimento do transporte sustentável no Brasil. Aqui na Gaia, estamos trabalhando para desenvolver o primeiro triciclo elétrico urbano, movido a uma energia totalmente limpa. O Gaia Zero é um veículo moderno, mais prático e adequado para o seu dia a dia. Com uma única carga de 8 horas, é possível rodar até 200 km. E ele vem equipado com 2 motores elétricos que conseguem chegar até 130 km em 7 segundos. A versão básica do veículo Gaia é vendida por R$80 mil e tem autonomia de 100 km. Há outras iniciativas buscando custos mais baratos. Uma delas é a desse engenheiro de São José dos Campos, que quer transformar carros comuns em veículos híbridos. A ideia desse veículo elétrico é uma alternativa
que imaginamos para o mercado brasileiro, né? Nós temos hoje uma frota de aproximadamente 42, 43 milhões de veículos circulando pelo Brasil. E veículos que têm possibilidade de você fazer uma adaptação para que ele rode nos centros urbanos usando energia elétrica. Então esse é o ponto de partida inicial nosso. Pegar um veículo convencional, movido com motor a combustão, né, e colocar nele um kit, um sistema no eixo traseiro, como você está vendo aqui, de tal forma que ele mantenha o sistema convencional de motor a combustão para viagens mais longas ou para quando acabar a bateria, né? E ele teria uma bateria suficiente para ele rodar o dia a dia nas grandes cidades. Como é que foi essa história? Como é que surgiu essa ideia de fazer um carro elétrico? Bom, o primeiro passo foi uma ideia antiga, né, que eu já trago desde sempre, né, desde muito tempo, que o carro elétrico seria a grande solução. Isso já você vai estranhar o tempo, mas do final dos anos 70, quando eu comecei um curso de engenharia no Rio de Janeiro. Então eu já percebia, já imaginava que o carro elétrico seria a solução para a crise do petróleo, que era recente, né, e para o problema ambiental da poluição e tudo mais. Então eu via no carro elétrico a grande solução para o futuro do automóvel. A partir daí, desenvolvi esse conceito. Ou seja, nós temos no Brasil hoje aproximadamente 43 milhões de carros circulando nas ruas brasileiras, né? E a ideia é colocar um sistema, agregar um sistema elétrico num carro convencional, mantendo o seu motor convencional a combustão, mantendo, portanto, toda a estrutura do carro e agregando a ele um kit, um sistema elétrico no eixo traseiro, de tal forma que você não interfere na estrutura original do carro e ele pode perfeitamente rodar com o motor a combustão que já equipa esse automóvel, né? Então você agrega a ele um kit, um sistema elétrico, composto de 2 motores, uma caixa de transmissão e um conjunto de baterias. E, claro, os controles eletrônicos necessários para acionamento desse motor, o acionamento desse sistema elétrico. Bom, então a ideia e nós desenvolvemos para este protótipo, é uma caixa de transmissão com 2 motores elétricos, um de cada lado, e cada motor vai fazer funcionar uma das rodas. Então são 2 motores elétricos e eles têm uma caixa de redução e de transmissão aqui no meio, e cada motor desse movimenta uma das rodas, tá certo? Ou seja, é pegar um veículo convencional e fazer uma adaptação à colocação desse sistema fixo no chassi do carro, sem muitas interferências no carro, tá certo? Essa é uma das ideias. Que um dia, se você quiser tirar esse sistema, você retira sem deixar nenhum problema no carro, tá certo? Mantendo, portanto, e esse é um conceito importante, é manter toda a funcionalidade, todos os sistemas originais do carro intactos. Então, as interferências são mínimas, que é a adaptação a fixação dessa caixa de transmissão com os 2 motores e algumas mudanças no eixo do carro, no eixo traseiro, de tal forma que permita que ele tenha a tração, né, a tração dos motores elétricos. As baterias ficam dentro do porta-malas do carro, então nós conseguimos com isso agregar a um veículo convencional um sistema de tração elétrica sem
muitas interferências no carro, tá certo? Mantendo a mesma suspensão, mantendo o mesmo eixo, mantendo toda a estrutura do carro sem alterações significativas. De tal forma que um dia essa pessoa pode tirar esse equipamento do carro e voltar a utilizá-lo com o motor convencional sem maiores problemas, tá certo? A desvantagem desse sistema, no caso, então, é a perda do porta-mala. Esse é um problema deste protótipo. A ideia é utilizar baterias de lítio. A bateria de lítio ela é bem menor, ela é mais leve e ela tem um rendimento muito maior do que a bateria convencional. Então ela ocupa um espaço bem menor. E a ideia é produzir kits, sistemas para instalar nos carros que permita a pessoa rodar por volta de 50 quilômetros, de 50 a 60 quilômetros. Por quê? Porque o custo de um carro elétrico, boa parte dele, são as baterias, né? Então, as baterias de lítio, elas são muito caras. Então, são elas que encarecem o carro elétrico. Então, a ideia é produzir um carro elétrico por um custo muito abaixo do que vem sendo praticado. Então, um carro elétrico mais comum hoje está na faixa de 160, 180, 200 mil reais, nessa faixa. E a ideia era produzir um kit, um sistema, na faixa aí de 30 mil reais. De tal maneira que você teria um carro elétrico com aproximadamente 30 mil reais e que permitiria você rodar o teu dia a dia com um carro elétrico. Claro, aí tem outras vantagens, né? Zero de ruídos e zero de emissão de poluentes, né? O que ajuda muito do ponto de vista ambiental, especialmente nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes capitais. Um dos grandes entraves aí para a conversão em veículo elétrico no Brasil é a legislação. O pioneiro nessas conversões no Brasil teve que praticamente criar a legislação por sugestão aí aos governantes, né? E hoje se permite a conversão desde que seja feita por uma empresa especializada. A sua empresa já tem essa autorização? Quando é que esse sistema que você está desenvolvendo aí vai, de repente, poder estar disponível para o consumidor? Olha, esse é um ponto importante dessa questão do veículo elétrico. Cada vez mais, os estados e até alguns municípios estão desenvolvendo legislações não apenas para permitir o carro elétrico, mas para apoiar iniciativas nesse sentido, de tal maneira que a gente utilize uma fonte renovável de energia, né? E também para evitar a poluição ambiental nos grandes centros urbanos. Nós não temos uma legislação específica ainda para esse tipo de situação, ou seja, de você ter no carro um sistema, além do sistema convencional, um sistema elétrico agregado. Mas já existe previsão legal para os chamados veículos híbridos, que este é um sistema híbrido, tá certo? O que nós precisamos é só ter um laudo, né, uma avaliação do Inmetro, do ponto de vista da segurança, da integridade do sistema e da inexistência de riscos para os usuários, e a partir daí a gente homologar esse sistema no Denatran, né, ou no Contran. Então, são esses passos que a gente teria que dar. Mas antes disso, nós temos que resolver as questões técnicas e as questões de custo, né? Porque as baterias de lítio, elas têm um impacto muito grande sobre o custo, né? Para você ter uma ideia, neste meu projeto, as baterias representam por volta de 50% do custo desse sistema. Mesmo sendo uma bateria pequena, na verdade um pack de baterias, para aproximadamente 50 quilômetros, que é a necessidade diária
da maioria das pessoas. Esse protótipo que você está trabalhando, ele já rodou? Você conseguiu andar com ele por algum lugar, já com o motor elétrico? Não, ele funcionou aqui dentro, dentro desse galpão aqui, né? A gente já colocou ele em funcionamento, testamos a caixa de transmissão primeiro, né? Assim que ela foi produzida por empresas que nos apoiaram, as engrenagens, todos, né, os eixos e tudo mais. Conectamos os motores elétricos e funcionamos essa caixa numa bancada. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi montar no carro e funcionar o carro aqui dentro, né? Então ele funcionou, ele rodou aqui dentro do galpão, mas nós não utilizamos, não saímos, não fizemos testes ainda mais longos, até porque, como eu disse, é um protótipo e nós queríamos apenas provar que é possível você agregar um sistema elétrico num veículo convencional e ele funcionar normalmente. Qual que é o custo que você imagina que essa conversão teria, se fosse hoje, se ela já estivesse testada, aprovada pelos órgãos competentes e já disponível para ser vendida? Quanto que uma pessoa pagaria, incluindo a mecânica, para fazer a conversão? Como você vê, esse carro, esse protótipo está parado já há alguns meses aqui, desde o ano passado, na verdade, por conta da pandemia, né? Nós paramos o projeto, a gente tem uma parceria com o Instituto Federal, que nos apoiou nesse projeto, tem um grupo de professores envolvidos, mas ele está parado aqui desde 2020, quando as aulas foram suspensas e tudo mais por conta da pandemia. Naquela época, o custo que nós estávamos trabalhando para chegar ao consumidor seria na faixa de R$30 mil. Né? Esse seria o custo que poderia, claro, ser abatido, né? Ser dividido aí em 2 anos, e a pessoa pagaria o sistema praticamente com a economia que ela faria de combustível, né? Então, uma pessoa que roda aí por volta de 50 a 60 quilômetros por dia, ela teria uma economia significativa, né, a diferença que ela gastaria, né, com a economia de energia elétrica, utilizando a energia elétrica, ela praticamente pagaria o sistema. É claro, né, ela teria que despender de um certo recurso para comprar o equipamento e depois pagando, né, com a economia que ela faz. Ou seja, a gente teria que resolver essa questão da engenharia financeira, de financiamento, para viabilizar esse produto no mercado, mas seria por volta de R$30 mil. Mas temos hoje um problema, o dólar subiu demais, né? O dólar hoje está muito alto, esses equipamentos, motores, baterias, são todos importados e tem uma outra peça que faz a conversão da energia da corrente contínua da bateria para a corrente alternada, que esses motores funcionam com corrente alternada. Essa peça também é importada e o dólar aí muito alto tem um impacto muito forte sobre o preço final do produto, certo? Muito bem, amigo ligado no programa Brasil Consciência, você que nos acompanha pela TVT de São Paulo e também pelo sistema NET em todo o Brasil. Você viu no bloco anterior as considerações sobre Itaipu Nacional e o projeto do veículo elétrico, aquela iniciativa anunciada em 2006 e que havia produzido mais de 100 protótipos de eletricidade veículos movidos à eletricidade, foi simplesmente engavetada pelas informações que nós temos. Nós vamos conversar agora com o Paulo Henrique Zukovski. Acertei, Paulo Henrique, o seu sobrenome? Quase, só sobrou um W aí, um Zukovski. É Zukovski, mas o resto está perfeito. Zukovski, Paulo Henrique Zukovski, que é o presidente do SINEP, o Sindicato dos Trabalhadores nas usinas lá de Itaipu, Furnas, no sul do país,
Ele é funcionário de Itaipu e vai trazer para a gente mais informações. Paulo, quais são as informações que você tem a respeito desse projeto do veículo elétrico, que até 2015 a gente tinha informações, estava indo bem. Parece que agora já até venderam os veículos, já estão indo embora como sucata? A informação que nós tivemos, ainda que de forma extraoficial, com a chegada, com a mudança de governo, mudança de diretrizes governamentais a partir de 2019, os convênios, e isso era, de certa forma, um convênio da Itaipu com montadora, com institutos de pesquisa, onde a Itaipu era a principal fomentadora e patrocinadora do projeto. Com a mudança do enfoque desses convênios, o convênio através da Itaipu, do carro elétrico, foi descontinuado. Isso foi passado ao PTI, o Parque Tecnológico da Itaipu, que é um instituto de desenvolvimento, de fomento ligado diretamente à Itaipu, onde a Itaipu é uma das principais mantenedoras desse projeto, né, do Parque Tecnológico. E como o PTI utilizava o projeto carro elétrico até como desenvolvimento dos cursos de engenharia e tudo mais, esse desenvolvimento foi passado ao PTI, ao Parque Tecnológico da Itaipu, com a Itaipu querendo se desvincular e, inclusive, digamos assim, criando uma forma do PTI se manter através desses convênios, reduzindo a interferência da Itaipu financeiramente no Parque Tecnológico. A questão dos veículos que foram vendidos, alguns sim, segundo informações, por terem atingido o fim da vida útil, tá? Como você mesmo falou, o projeto vem desde 2006, a Itaipu tinha um parque de montagem desses veículos, vinham os veículos, vinha a bateria, e a Itaipu fazia a montagem nas próprias instalações, isso foi desmobilizado. Alguns projetos, alguns programas que ainda estavam em desenvolvimento foram acompanhados pela Itaipu até encerrar, e a partir daí eles passaram completamente à responsabilidade do PTI. Existem alguns veículos elétricos ainda rodando, mas não mais, e que ainda estariam, né, dentro do período de vida útil, ainda a Itaipu ainda utiliza esses veículos, mas há uma tendência agora, assim que eles encerrarem a vida útil também, isso se perder aí e acabar sendo vendido também a título de sucata por fim da vida útil. Paulo, a gente tinha uma informação de que havia sido montado dentro da estrutura de Itaipu um centro de pesquisa, um grande laboratório onde estava sendo feito isso. Como é que está essa estrutura hoje? Está fechado? Está parado? Segundo informações, está parado. Na verdade, foi criada uma área, havia uma área, uma assessoria de energias renováveis, onde eu não sei exatamente qual é, mas a sigla era ENGB, ligada diretamente à diretoria-geral da Itaipu. E o que aconteceu? Essas áreas elas continuam existindo no organograma da Itaipu, mas elas foram esvaziadas. Ficaram talvez uma ou duas pessoas apenas para efeito formal, eventualmente alguma questão documental, alguma coisa assim, tem pessoas ainda responsáveis pelas áreas, mas as só áreas para atender a porta. Foram desmobilizadas. A questão de oficina, tinha uma oficina montada, um barracão, junto do almoxarifado da Itaipu, um barracão inteiro que tinha sido disponibilizado com toda uma estrutura montada para a montagem desses veículos elétricos, para o desenvolvimento. Tinha até um avião elétrico, né? Estava em desenvolvimento um avião elétrico, os ônibus elétricos, caminhões elétricos, isso tudo foi desmobilizado e repassado ao PTI. Esse avião elétrico que você falou, Paulo, foi desenvolvido com uma empresa aqui de São José dos Campos. Nós vamos mostrar essa empresa e os feitos dela no nosso próximo programa. Mas o que a gente mais ou menos observa, é óbvio que ninguém chega e dá uma declaração dizendo a partir de agora tornou-se assim, mas a gente observa que havia um projeto de desmonte do Estado brasileiro, a gente observa isso em diversos institutos, em diversas frentes de pesquisa. Pelo que nós estamos vendo aí em Itaipu, não foi diferente, uma vez dado o golpe lá de 2016, tivemos uma fase de transição,
os convênios foram encerrados e a coisa está encaminhando para o desmonte total. Os veículos, você falou aí da venda, né, como sucata, estamos mostrando na tela nesse momento para o nosso telespectador a baixa dos veículos, né, o edital que foi publicado, o PDF, que foi transmitido aí pela assessoria do sindicato de vocês, e também essa notícia do G1, lá de Foz do Iguaçu, falando a respeito do leilão de alguns veículos, os veículos elétricos que Itaipu investiu para convertê-los em veículos elétricos como forma aí de incentivar a produção de veículos elétricos no país. Paulo, uma questão importante. Nós temos uma notícia, também estamos mostrando aqui na tela, de que um ônibus híbrido, desenvolvimento de um ônibus híbrido, continua. A usina teria recebido esse ônibus na semana passada. Você tem alguma informação a respeito disso? Não. Em termos de continuidade de desenvolvimento, só se ele estiver sendo continuado pelo PTI, como eu falei. Talvez esse estudo tenha sido repassado, esse projeto, esse convênio repassado ao PTI, o PTI tenha dado continuidade. Mas pela Itaipu, até pela estrutura que foi mantida, é impossível ser desenvolvido pela própria Itaipu como era anteriormente. Então, se o ônibus está em desenvolvimento realmente, como diz essa notícia, e nós acreditamos que ele esteja, uma vez que não dá para você inventar um ônibus do nada, né? Então, quer dizer que ele não está mais em desenvolvimento dentro da Itaipu, mas provavelmente nesse parque tecnológico, que é uma espécie, digamos assim, de um posto avançado de Itaipu, uma iniciativa de Itaipu para fomentar o desenvolvimento tecnológico, correto? Isso. O PTI ele não deixa de ser também um convênio com a UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para os cursos de exatas, né? Então, engenharias e tudo mais, é um convênio UniOeste, e que nasceu como um convênio UniOeste Itaipu. Os cursos, inclusive, de engenharia, boa parte deles é desenvolvido dentro do canteiro da usina, e que agora ele está lentamente, né, e talvez fosse já o projeto há muito tempo, se afastando da Itaipu, porque já tem via de acesso exclusivo, já estão toda a parte antiga que eram ocupados pelos antigos dormitórios dos operários aqui que construíram a usina. Eles foram cedidos ao PTI, lá hoje tem salas de aulas, laboratórios e toda uma estrutura montada e muito bem montada. Isso já desde muito tempo, desde antes do governo da direção de Jorge Samek, aqui na Itaipu. E aí uma fala que me chama muita atenção e que eu concordo plenamente com você é a questão parece que a visão avessa à pesquisa que o atual governo tem, né? Isso me parece não só aqui na Itaipu, mas em todas as medidas, as ações governamentais são no sentido de não haver fomento à pesquisa, à ciência, um desleixo com a ciência e tudo mais. Isso me parece público e notório. Vamos tentar ilustrar um pouco melhor isso que nós estamos falando. Os veículos elétricos que estavam sendo desenvolvidos, o programa foi desativado. Esse ônibus que nós falamos, que eu estou mostrando a reportagem aí na tela, ele é um projeto da FINEP, é uma agência de fomento que deu dinheiro especificamente para o desenvolvimento desse ônibus. Então, faz todo sentido o que o Paulo está falando, dele ter ido para o Parque Tecnológico, que tem convênio com a universidade. Os carros, já não, os carros foram um pedido da Eletrobras à Itaipu, o desenvolvimento desses carros, e a Eletrobras, a gente sabe, né, acabou de ser aí privatizada, está em caminho de final de privatização, uma privatização, aliás, que já é fomentada desde o governo Temer, né? E tem um aspecto interessante que o Paulo vai trazer aqui para a gente. Itaipu acabou de fazer a assinatura de um convênio para fazer um investimento milionário, R$1,5 milhão, se eu não me engano, nas linhas de transmissão que serão entregues junto
com a privatização da Eletrobras. É isso mesmo, Paulo? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Toda energia escoada, toda energia gerada pela Itaipu, seja ela em 60 ou 50 Hz, né, tanto a metade da geração brasileira, digamos assim, em 60 Hz, e quanto 80%, 70% da energia gerada para o Paraguai em 50 Hz são escoados para o Brasil via subestação de Furnas, subestação Foz do Iguaçu Furnas. A energia em 60 Hz ela entra no sistema de transmissão em corrente alternada. A energia gerada em 50 Hz ela aqui em Foz do Iguaçu, ela é retificada, e no interior de São Paulo ela é novamente invertida para entrar no sistema em 60 Hz. E Itaipu assinou um convênio e vai bancar a modernização do sistema de transmissão de Furnas dentro de um programa de privatização. Isso também não é uma excentricidade, levando em consideração esse atual governo, porque Itaipu também investiu, por exemplo, na modernização do aeroporto de Foz do Iguaçu, na extensão da pista do aeroporto, que já foi objeto de leilão e já foi entregue, teoricamente, né, ou está em vias de ser entregue à iniciativa privada, né? Então, assim como tem colocado bastante recursos aqui em estradas estaduais, inclusive que não fazem parte sequer do métier aqui da Itaipu, né, dos municípios lindeiros e tudo mais. Então, isso, e rodovias que deverão ser pedagiadas, ou seja, serão entregues à iniciativa privada também, que estão no programa de cessão à iniciativa privada. Então, é um grande negócio para quem pegar isso, sem dúvida nenhuma. Que maravilha! Então, nós temos uma situação em que a binacional Itaipu está sendo usada pelo governo brasileiro para melhorar, digamos assim, um produto já excelente que está sendo vendido para a iniciativa privada. Nós estamos falando do sistema de transmissão de energia elétrica brasileiro, né? Não a produção, Itaipu continua produzindo, Furnas continua produzindo, por enquanto continuam sendo patrimônios públicos, mas está sendo privatizado com a Eletrobras o sistema de transmissão de energia. E isso, a Itaipu, antes do governo brasileiro entregar a iniciativa privada, a Itaipu está indo lá e colocando 1,5 milhão para melhorar o sistema. O Paulo está trazendo uma nova informação. Itaipu investiu no aeroporto. Quanto, Paulo? Tem aí o número investido no aeroporto? Não, eu não tenho, eu não vou me ater a esses números, porque nesse momento eu não tenho esses dados, então posso cometer alguma incorreção. Vamos tentar levantar aqui. Investimento no aeroporto, que foi privatizado, e investimento também em estradas de rodagens aí da região, que estão no plano de privatização. Você pode citar alguma delas, por exemplo? Rodovias estaduais, em várias delas aqui, né? Rodovia da Produção e tudo mais, que são rodovias estaduais. Tem aqui ainda a Rodovia das Cataratas, que também vai estar dentro do plano de investimentos da Itaipu. Essa rodovia, mas a Rodovia das Cataratas é uma rodovia federal, né? Então, não se tem notícia de pedagiamento dessa rodovia, mas as rodovias estaduais estão no plano. Inclusive, tem uma discussão muito grande aqui no Paraná com relação às concessões e ao modelo de concessão dessas rodovias, tá? Então, eu não tenho agora aqui o número exato da PR, mas basta procurar Itaipu Rodovias Investimento, que vai aparecer no Google facilmente, aí, tranquilamente. Muito bacana, Paulo. E como é que está o funcionamento da usina nesse momento? Como é que está a relação da usina com os trabalhadores nesse momento em que vocês estão, se eu não estou enganado, pelo segundo gestor seguido, sendo administrado por um militar? Está tranquilo para quem trabalha em Itaipu? Olha, aqui, a Itaipu eu sempre digo que é uma empresa sui generis, né? Inclusive, tanto seja no direito, quanto nas relações de trabalho, quanto nas relações dos trabalhadores. Itaipu é uma empresa binacional, né? E uma binacional de verdade, né? Porque brasileiros e paraguaios trabalham, como se diz aqui, ombro a ombro,
a parte de geração, a diretoria técnica, que abrange as áreas de operação e manutenção, por exemplo, as equipes são formadas mistas, com brasileiros e paraguaios. O que se tem há muito tempo é uma discussão sobre a questão dos princípios estabelecidos no Tratado de Itaipu, nos protocolos de relações de trabalho, porque foi, além de uma obra de engenharia civil, a construção da Itaipu, uma obra de engenharia jurídica para se montar as normativas aqui, mas vige aqui o princípio da isonomia entre trabalhadores, né? E é um princípio que ele é continuamente afetado, continuamente atacado no nosso entender. E atualmente, inclusive, nós estamos com um problema bastante sério para resolver, que é uma diferença que durante o acordo coletivo de trabalho, que foi assinado em dezembro, né, ele era vigente até outubro e as negociações se estenderam até dezembro, e que dos paraguaios acabaram sendo, já vem continuamente tendo uma perda desde 2017, 18, 19 e 20 também, com um afastamento de direitos, de garantias, de conquistas dos trabalhadores. E para os trabalhadores paraguaios, que teoricamente tinha que haver uma simetria dos acordos, dos direitos, das garantias e tudo mais, dos benefícios, enfim, e isso já em 2020 já vinha tendo uma certa diferença, mas 2020 isso foi escancarado e nós estamos, inclusive, tentando estabelecer uma conversa com Itaipu para tentar resolver essas assimetrias que nos foram garantidas que não haveriam, né? Então não está se aqui brigando de forma alguma para retirar direitos dos colegas paraguaios, mas sim garantir aos brasileiros as mesmas garantias, as mesmas conquistas. E com relação à questão da... Eu sinceramente me incomoda um pouco essa questão de ser dirigido por militar ou por civil e tal. Eu acho que sempre que nós somos brasileiros, independente de ser militares e o que apenas me assombra um pouco é a questão do nacionalismo sempre propalado pelos militares, né, em defesa sempre da soberania e de tudo mais, e nos próprios princípios do militarismo, e aqui se notar, pelo contrário, né, se associarem a um governo notadamente entreguista. Um patrimônio como a Eletrobras, que o próprio presidente eleito garantiu que não seria privatizada, que era um patrimônio, né? E nesse momento ele não mentia, porque realmente é um patrimônio enorme. A Eletrobras é uma empresa extremamente lucrativa, gera lucros e fomenta o desenvolvimento nacional, agora ser entregada à iniciativa privada. Então, isso, sinceramente, eu acho que me assusta muito. Tá certo, muito obrigado ao Paulo Henrique Guerra Zukoski. Acertei agora, Paulo? Agora está certinho. Bacana, muito obrigado ao Paulo Henrique Guerra Zukoski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, lá nas empresas que produzem a energia que move o nosso país. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que gosta de acompanhar o nosso programa deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí também para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, temos aí o nosso endereço eletrônico sempre disponível para você. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Tchau!